Agora vamos então entrar na cromoterapia mesmo. Já baguncei a cabeça de vocês bastante com física quântica, vamos entrar na cromoterapia. Como é que o homem ele começou a perceber essa coisa de luzes curando pessoas? A cromoterapia surgiu com a capacidade do homem em ver e distinguir as cores e perceber que estava imerso num mundo de formas, cores e tons. E segundo a ciência, o universo é uma profusão de luzes e cores. E aqui não estou falando da física quântica agora, a ciência normal, a ciência oficial. E segundo quase todas as religiões e parte da ciência, o homem é uma figura luminosa, que nós acabamos de falar, uma grande bola de luz, né? Que se alteram as cores a cada segundo da nossa vida, dependendo do que nós pensamos, do que nós comemos e como nós interagimos com a natureza. Então, nós ficamos o tempo inteiro com esta aparência, as cores alterando. Se ficamos com raiva, isso aqui fica tudo vermelho. Se ficamos calminho, fica tudo azul. Se ficamos mais ou menos em estado mais amórfico, fica tudo verde e vai ficando para um índigo. Ou, se estamos muito loucos, pode chegar a ficar tudo preto também, né? Não é à toa que a gente tem aquelas máximas populares, né, que a sabedoria potencializada dos seres humanos diz assim: eu estou verde de fome, né? Eu estou queimando de febre, né? Eu estou com aquele vermelhão porque eu estou com febre. Então as cores a gente usa elas de várias maneiras no nosso linguajar comum. Hoje qualquer ser humano é capaz de entender que tudo que existe é formado por átomos. Os átomos são formadores de fótons, que na essência nada mais são do que luz. Já falamos isso. Então a base técnica disso aqui é a seguinte: todo átomo tem uma frequência vibratória porque ele tem um movimento em torno do seu nêutron, né? Os elétrons, quando se movimentam, eles criam uma frequência vibratória, eles criam uma vibração, e essa vibração pode ser medida em frequência vibratória. E tudo que existe no universo é formado por átomos, e todos os átomos têm uma carga elétrica e uma velocidade. E é pela velocidade que ele tem que nós temos corpos sólidos, líquidos ou gasosos. Quanto mais velocidade tiver no elétron, mais duro será essa matéria. E quanto menos velocidade, mais vaporosa ela será. Certo? Porque é só uma questão de velocidade molecular. Então, velocidade é igual a vibração. E tudo que vibra, tudo na vida vibra, os vegetais, os minerais, os animais, e toda vibração acaba gerando um som, um calor e uma luz. São as consequências de vibrações que existem. Muito bem. Todas as frequências têm correspondências. Então, quando vocês veem um teclado, você vai encontrar aqui um dó, 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 dó. E ali vai, de cada as 7 notas, ele vai ter uma correspondência dentro da mesma frequência vibratória. Por isso que você pode formar um acorde musical, uma nota várias oitavas para baixo ou várias oitavas para cima. Com as cores acontecem a mesma coisa. Se eu pegar um azul claro, um azul um pouquinho mais escuro, um azul mais forte, enquanto eu estiver na faixa do azul, eu vou ter uma frequência vibratória que ela pode ter uma correspondência frequencial. Bom, e se cada órgão do nosso corpo tem uma frequência vibratória distinta? E se cada cor do espectro tem uma frequência vibratória distinta? Então, a cada mudança de velocidade, teremos uma cor, um som e uma temperatura diferentes. Isso quer dizer o seguinte, que nós podemos curar qualquer pessoa através de um som, de uma luz ou de uma temperatura. Há muitos anos atrás, quando logo que criou-se a eletricidade, todas as casas tinham uma lâmpada infravermelha em casa. Qualquer família mais ou menos arrumadinha tinha uma lâmpada de infravermelho.
Porque você acreditava que com a luz infravermelha você era capaz de curar quase tudo numa pessoa. Quem não lembra disso? Né? Das nossas casas tem luz infravermelha. Então você acreditava que podia se curar com o calor. Quando você tinha qualquer problema de febre, a primeira coisa que as pessoas faziam era botar você no gelo para poder diminuir a temperatura do corpo. E se você machucava um nervo, a primeira coisa que fazia era fazer uma compressa de água quente. Certo? Muito bem. Então vejam que os conhecimentos empíricos do homem no planeta Terra sempre estiveram presentes na nossa vida, mesmo que a gente não entenda de onde eles vieram. A doença diminui o ritmo das células. Assim, ela muda a velocidade da molécula. E, mudando a velocidade, ela vai mudar de cor. E a cromoterapia atua nesta hora, repondo as energias deletérias que estão naquela célula. Então, por uma questão de ressonância, quando eu tenho uma corda de um violão, sendo apertada a sexta corda no braço do violão. Tem alguém que toca violão? Ou quem conhece pelo menos violão? Tem, ótimo. Então se eu falar bobagem você me corrige, tá? Se você pega o violão tem 6 cordas. Se você pegar a sexta corda no quinto traste, apertar e bater na sexta corda, todas as cordas do violão vão ficar paradas, menos a quinta. A quinta vai vibrar igual a sexta. Você bate em uma, mas a outra vibra também. Se você apertar na quinta corda e bater na quinta, todas vão ficar paradinhas, menos a quarta. A quarta vai vibrar junto com a quinta. E assim elas vão até a última corda. Com isso, com esse conhecimento, um surdo pode afinar um violão perfeitamente. Ele não precisa de ouvido, ele só tem que olhar. Se a corda de baixo vibrar é porque está afinado o violão. Se ela não vibrar, o violão está desafinado. Então, o que quer dizer o seguinte: quando você tem uma frequência vibratória igual, por mais que tenha uma correspondência de escala, quando eu imito, eu tenho um fígado que a cor dele é vermelha, e se ele fica doente, ela começa a vibrar menos, ela vai perdendo velocidade, e o vermelho vai virando laranja, e o laranja vai virando amarelo, e daí eu chego com uma cor vermelha que é a vibração original daquele órgão. Ao ele sentir a cor vermelha, esse órgão se recupera e volta a vibrar na cor da saúde, e você consegue curar a pessoa. Lá na Grécia Antiga, em Heliópolis, já usavam celas com teto de cristal, cada pedaço do teto com uma cor diferente, que quando o sol batia, então a pessoa dizia assim: bom, hoje eu preciso de vermelho, vou ficar aqui debaixo da lâmpada vermelha, aqui da luz vermelha, agora eu preciso de azul, e ficava pulando de uma cor para outra para poder receber o tratamento devido que ele precisava. Isso na Grécia. No Egito, os papiros contam que o deus Tote era o mestre das cores e que eles utilizavam com a finalidade de curar e de despertar faculdades espirituais nas pessoas. A cor amarela de Ísis estimulava o mental, enquanto que a cor vermelha de Osíris aumentava a força física, a força vital. Imhotep, que foi considerado o pai universal da medicina, escreveu os primeiros livros de medicina em rolos de papiros e também fundou a primeira escola de medicina. Séculos mais tarde, o Hipócrates, o grego, foi até o Egito, né? E daí copiou do Imhotep, inclusive, o juramento que até hoje os médicos usam quando se formam em medicina, né? E ele também relata como os sacerdotes médicos tratavam os doentes com as cores, utilizando-se de flores e pedras preciosas coloridas. Na Grécia e no Império Romano, a helioterapia, ou o método de tratamento por raios solares, era muito utilizado pelos terapeutas dessa época. Infelizmente, restam poucos documentos precisos sobre as práticas exatas,
da mesma forma que sobre as medicinas druídicas e sobre as dos índios da América do Sul, que também usavam as cores em sua relação com a posição planetária do dia da criança. Os índios brasileiros usavam astrologia na medicina. Pouca gente conhece, mas os tupis faziam isso. Na China, os chineses já usavam, e basicamente eles usavam as cores no diagnóstico de perturbações na dietética. E o diagnóstico chinês, ele compreendia 4 fases importantes, que era a observação, a auscultação, questionário e palpitação. Em 1865, o Newton então faz a célebre descoberta, né, de que ao atravessar um raio de luz por um cristal, ele fazia todas as cores do arco-íris serem refratadas de uma fonte só. Esse foi um grande passo para a ciência. Em 1878, Edwin Babbitt publicou o livro Os Princípios da Luz e da Cor, e ele se diferenciou de Pancoast porque acrescentou ao tratamento a cor amarela e criou pequenas cabines chamadas thermoline, onde utilizava a luz direta do sol. Essa cabine mais tarde foi remodelada, passando a usar um disco com filtros coloridos usando a eletricidade, e também fez uso de água solarizada. Ele pegava a água e deixava no sol naquela hora específica para transformar aquela água num remédio. Na Índia, esse senhor aqui simpático, o senhor Dinsha Gadjali, esse país foi o que melhor contribuiu para a descoberta das leis sutis da cura, e em particular da cromoterapia. O senhor Dinsha Gadjali, ele residiu em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e ele estruturou a cromoterapia em bases científicas. Ele foi o autor da enciclopédia em 3 volumes sobre a utilização das cores nas doenças. Na Dinamarca, o senhor Niels Kinsen, que foi o autor do livro Propriedades Actínicas da Luz do Sol, fundou o Instituto da Luz para a cura de pacientes com tuberculose. Realizou curas surpreendentes em cerca de 2.000 pacientes com aplicação de cromoterapia e recebeu o Prêmio Nobel de Medicina de 1903, usando cromoterapia. Pouca gente fala nesse assunto. Está lá nos anais de história, é só acompanhar. 1903, Prêmio Nobel de Medicina. Nos anos 70 do século passado, em Brasília, aparece um senhor chamado René Muniz, e ele inicia os estudos em Brasília do emprego da cromoterapia em centros espíritas, e atende até morrer perto de 15.000 pessoas, lançando diversos livros sobre cromoterapia. Aqui tem as capas de alguns livros dele. Ele faleceu já há algum tempo. Em 1985, eu inicio os estudos em Curitiba, no CEA. E aquilo que eu já falei para vocês, mais de 7.000 pessoas em 4 anos, índice de cura de 65%, e até hoje eu já atendi aproximadamente 15.000 pessoas com cromoterapia, nos vários lugares que eu já trabalhei, das equipes que já montamos. Então esse é mais ou menos o número que eu tenho de experiência nesta área já. O Pop, então, ele nos exclama assim, dizendo: sabemos agora, hoje, que o homem é essencialmente um ser de luz. E como que a cromoterapia ela trabalha? A cromoterapia trabalha com um organograma mais ou menos desta forma. Então a pessoa, ela, ao chegar a um cromoterapeuta, é feito uma apresentação, né, onde a gente explica o que é a cromoterapia, o histórico, e daí a gente precisa conhecer um pouco de anatomia. E dentro desse conceito de anatomia, a gente tem que saber como funcionam cabeça, tronco, membros. Depois nós temos que conhecer a anatomofisiologia sutil, que seja os corpos sutis, as energias, os chakras. Depois nós temos os fundamentos técnicos, são os conceitos éticos, o exame físico, o diagnóstico, as técnicas e o tratamento em si. E por último temos que saber de cor e salteado para que serve cada cor realmente para um efeito curativo, terapêutico. Cada cor se relaciona com uma parte do corpo, Nós temos basicamente
Nós temos 7 chakras no nosso corpo que eles comandam o todo do nosso organismo físico, certo? Então, um chakra no topo da cabeça, um entre as sobrancelhas, o outro na garganta, no coração, em cima do umbigo, 2 dedos para baixo do umbigo, um pouco para o lado esquerdo nós temos o esplênico, e depois nos órgãos sexuais nós temos o básico. Cada um desses chakras controla um setor do corpo com os determinados órgãos, e cada um tem uma cor específica, a cor do chakra. Então, começando de baixo para cima, o chakra básico, a cor dele é vermelha, tá? Não é à toa que os inferninhos pintam as paredes de vermelho, as luzes são vermelhas. Quando você vê uma casa de perdição, tem a casa da luz vermelha, não tem lá? Por quê? É a luz do sexo. O vermelho é a luz da paixão, é a luz do fogo sexual. O chakra esplênico, ele é laranja. E ele é o chakra responsável por toda a área reprodutora e todos os filtros do nosso corpo. Ele é responsável pelo pâncreas, pelo baço, pelos rins e pelo pulmão. Então ele filtra a água, o sangue, o ar e os humores do nosso corpo. Tá? Em cima do nosso umbigo nós temos uma área que ele comanda toda a área digestiva e a área das paixões. Então, as paixões estão aqui no estômago. Por isso que quando você briga com a namorada, dá uma dor de estômago, na boca do estômago, você parece que ele deu um soco no estômago hoje, né? Briguei com aquela maldita, né? E no coração nós temos a área dos sentimentos. Daqui para cima a gente já começa a entrar na parte que do umbigo para baixo é terra, planeta, matéria. Do umbigo para cima já entra para as coisas divinas, as coisas espirituais. Então, coração lida por toda a parte da nossa circulação sanguínea, né, e os nossos sentimentos. A garganta é toda a área de faringe, laringe, ouvidos, olhos, né, é a laringe aqui. E isso aqui também, na parte emocional ou na parte espiritual, é a nossa capacidade de comunicação com o próximo. Entre os olhos, ele liga com o nosso sistema nervoso, tá? E com a nossa capacidade intuitiva, a nossa capacidade de percepção, de vidência, de você poder perceber o mundo como ele realmente é. E no topo da cabeça é a ligação com Deus, né? Aqui é onde a gente menos trabalha, menos mexe, quer dizer, a gente não é que menos trabalha, a gente não mexe. No chakra frontal não se pode mexer de jeito nenhum. Por isso que algumas religiões, eles rapam a cabeça aqui, para nem o cabelo atrapalhar a comunicação deles com Deus. Então você não usa cromoterapia para o chakra frontal? Pro coronário não. Aqui em cima é coronário não. Fala coronário, a gente lembra o coração, mas o coronário é aqui em cima. O coração é cardíaco o nome, tá? Então, dentro desse conceito, você consegue mapear o corpo todo. Então, o cromoterapeuta, ele precisa saber daí para que serve aquela cor. Então eu posso dizer para você, lógico, uma cor serve para N coisas, para você fazer e depois outra. Eu posso juntar 2 ou 3 cores para chegar num objetivo que eu quero chegar. Por exemplo, tem um exemplo que eu gosto de citar muito para as pessoas, que é o exemplo que é a cena de cima de mim. Obrigado. Tem um exemplo da espinha, uma simples espinha no corpo da gente, tá? Quando um jovem vai numa farmácia para curar uma espinha, ele chega, o farmacêutico diz assim, isso aqui passa uma pomadinha, mas está sequinha. E ele vai para casa, passa a pomadinha e no dia seguinte está sequinha. Mas do outro lado apareceu outra espinha. Daí ele passa aqui, aparece outra espinha aqui, outra aqui, e ele vai passando e ela no dia seguinte acontece de novo. Por que acontece de novo? Porque você está resolvendo só o efeito da doença. Você não está resolvendo a causa da doença. O que é uma espinha para um ser humano? A espinha para um ser humano é um processo de depuração natural de sujeira no sangue. Tá?
Então, se o teu sangue está sujo, você tapa aqui, ele estoura aqui. Você tapa aqui, estoura aqui. É como uma varicela, um sarampo, tá? Que você vai enchendo o corpo de lugares e estourando das mais variadas formas. Então, não adianta eu chegar com uma luz ou com uma pomadinha no efeito tópico da coisa e tentar só com isso resolver. Não vou resolver. Eu vou amenizar. Então, para resolver, se eu conheço o corpo humano, o que eu faço? Eu sei que a cor rosa é uma cor que purifica o sangue. Se eu aplicar a cor rosa no sistema sanguíneo superior, ou seja, o sistema sanguíneo superior, e aí ele tem que começar a ter noções de anatomia para você saber como é que funciona o sistema sanguíneo superior, ou inferior, ou o total, né? Então eu sei que eu vou ter que projetar uma luz rosa do coração subindo pela veia aorta até a orelha, volto ao coração, vou pela subclávia até a orelha, volto, desço daqui até o baço, volto para o coração e daí vou para as extremidades do corpo, até a ponta dos dedos, até a ponta dos pés. Com isso, eu mapeei um corpo humano com a luz que vai purificar aquele sangue que está contaminado. Mas antes de você purificar uma água, se você puder matar os bichos que tem na água, primeiro mata os bichos, né? Então o que a gente faz? O verde é uma cor antibactericida. Então antes de aplicar o rosa, eu vou aplicar o verde, que é para matar qualquer espécie de invasor que tenha dentro desse sangue. Eu vou purificar esse sangue com a cor verde, daí eu vou fazer a filtragem com a luz rosa. Muito bem, agora eu tenho um sangue limpo na pessoa. Então, agora eu vou tratar da pele, porque eu sei que o sangue que vai irrigar esta pele vai estar limpo.